O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que eu vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecerá um destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Que assim seja. Podem sentar um pouquinho para a nossa meditação. Nós estamos vivendo este tempo, segunda leitura, na primeira leitura, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Esse texto ele é muito significativo porque traz também um testemunho de Paulo, testemunho de como Paulo se relacionava com Jesus. E eu sempre brinco que quando a gente olha Paulo falando de Jesus, a gente tem vontade de seguir Jesus que Paulo anuncia. A gente tem vontade de ser cristão. Porque Paulo fala de Jesus com uma paixão encantadora. Ele teve uma experiência profunda com Jesus que mudou a vida dele. Isso é importante porque isso demonstra nos escritos, nas exortações, nas palavras de Paulo dirigidas às comunidades. Ele diz: irmãos, é por Cristo que temos tal confiança perante Deus. Não porque sejamos capazes por nós mesmos de ter algum pensamento como de nós mesmos, mas essa nossa capacidade vem de Deus. Olha só, por esse comentário a gente percebe. Cristo é o centro de tudo. De onde todas as coisas têm a sua origem e também tem a sua origem a inspiração apostólica de Paulo. O trabalho incansável de Paulo para tornar Jesus conhecido. Esse trabalho também é por obra de Jesus. É Jesus o centro de tudo. E isso é impressionante porque nós vamos percebendo a partir disso que a nossa fé ela é essencialmente cristocêntrica. Isto é, a nossa fé tem no centro Cristo, o próprio Jesus, no seu mistério de morte e ressurreição, na sua Páscoa. E em nome disso, ele recorda. Esta não é uma aliança da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito comunica a vida. Então, o que ele está recordando? Ele está recordando que Deus fez uma vez uma aliança com Moisés. E o sinal concreto desta aliança que Deus fez com Moisés foi os mandamentos escritos nas tábuas de pedra. Porém, em Jesus de Nazaré, Deus fez com toda a humanidade e faz conosco uma nova aliança. E a garantia desta nova aliança agora não é mais a lei escrita em tábuas de pedra, mas a lei escrita pelo próprio Espírito Santo no coração
de cada um de nós. No coração de cada um de nós. Para que a partir desta consciência, a gente possa perceber este movimento de Deus em nós. O quanto que isso nos é importante. E aí, se nós observamos que o Espírito escreveu a sua lei em nosso coração, nós não fixaremos na letra da lei, ou só naquilo que diz a lei, observando somente o que diz a lei, conforme fazia os fariseus no tempo de Jesus. Mas nós entenderemos que este Espírito que nos foi dado e que escreveu em nossos corações a lei, ele também é o sinal para que nós possamos observar a lei. Ou seja, existe um Espírito, e o Espírito de Deus mesmo, o Espírito de Jesus, que age na letra da lei. E que faz com que a letra da lei seja uma coisa viva. Não uma coisa estática, uma coisa parada. Mas seja viva justamente pela ação do Espírito. E ele vai dizendo de outras coisas aqui também, né? Se o ministério da morte gravado em pedras com letras foi cercado com tanta glória, que os israelitas não podiam fitar o rosto de Moisés por causa do seu fulgor, ainda que passageiro. Então, o que Paulo está citando? Fazendo referência àquela experiência maravilhosa que Moisés fazia quando ele rezava. Ele saía da tenda da oração e o rosto de Moisés brilhava. O que Paulo está propondo? Que com este mesmo fulgor, com esta mesma beleza, com este mesmo esplendor da glória de Deus que foi revelada a Moisés por uma experiência ainda que passageira, Deus também se revela em Jesus esta glória, este fulgor, e que esta glória revelada em Jesus não é mais uma glória passageira, mas que é algo, profundo, que nos leva a uma experiência profunda de Deus. E aí ele vai citar aqui: pois se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais glorioso há de ser o ministério do serviço da justificação. Realmente, em comparação com a glória tão iminente, já não se pode chamar glória o que então tinha sido glorioso. Pois se o que era passageiro foi marcado de glória, muito mais glorioso será o que permanece. Então, em Jesus nos é dada esta experiência e que nos faz contemplar a glória de Deus. E o brilho desta glória não é somente uma glória passageira, como foi no caso de Moisés, quando Deus se revelou lá na sarça ardente, no capítulo 3 do livro do Êxodo. Mas agora de forma muito mais profunda e muito mais significativa. Pois bem, aí nesta palavra a gente já introduz aquilo que Jesus está dizendo no Evangelho. Não pensais que eu vim abolir a lei e os profetas. Eu não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Jesus não era um fora da lei. Jesus não era alguém que desobedecia a lei. Não. Jesus é um exemplo de quem mais viveu com mais profundidade a lei. E ele diz: eu não vim para abolir a lei, mas para dar pleno cumprimento. O Papa Bento XVI, naquele livro Jesus de Nazaré, num dos volumes, ele diz que Jesus é exatamente a realização das promessas. Tudo que Deus prometeu nos livros da lei, em Jesus Deus cumpriu. Então, levaram o cumprimento perfeito da lei. Disse Jesus: eu não vim para abolir, mas para levar-lhes ao pleno cumprimento. Em verdade, e aí ele diz, como é forte essa palavra: em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, até que tudo isso se cumpra.
É impressionante, porque ele diz nenhuma letra e nenhuma vírgula. Né? E aí vem a citação final. Portanto, quem desobedecer a esses mandamentos, por menor que seja, ensinar outros a fazerem o mesmo, será considerado menor. A desobediência à lei e ensinar outros a desobedecer à lei será considerado menor. E ele diz, por sua vez, aquele que ensinar e praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. E aí nós percebemos e entendemos que não existe outro caminho para a gente conhecer Jesus e conhecer a vontade de Deus, a não ser por aquilo que está escrito na lei. E sobretudo, aquilo que está escrito na vida de Jesus, que não consta escrito em nenhum livro, mas que para que a gente possa concretizar tudo que Deus realizou em nossa vida, a gente precisa observar Jesus. Buscar intimidade e observar Jesus na oração, observar Jesus na sua palavra, observar Jesus nas realidades, nos acontecimentos. Por mais contraditório que sejam os acontecimentos em que nós experimentamos, nós precisamos estar atentos para poder contemplar nesses acontecimentos a presença de Jesus. Porque Jesus nos revela o rosto de Deus, e os acontecimentos nos levam a fazer uma experiência de Jesus. Então fiquemos atentos e observemos Jesus nos movimentos mais diversos que o Senhor tem para se revelar e para se manifestar a nós. Fiquemos atentos para perceber a sua presença e conviver de maneira profunda com Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.